Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu estou lendo Lucas 22, o versículo 31 em diante diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Aqui nessa passagem, tá falando o momento em que Jesus, ele alerta para Pedro. Ele diz para Pedro que Satanás, ele está tentando tramar contra a vida de Pedro. E que quando Pedro se converter, que Pedro ajude os teus irmãos. E Pedro não entende nada, porque Pedro está andando com Jesus e ele tem certeza absoluta da fé e de tudo que ele tem feito para estar ali na companhia de Jesus. Só que Satanás, a gente não pode dar a ele mérito maior do que o Senhor Jesus, do que Deus, porque não? Ele não é maior que o nosso Deus, mas a gente também não pode simplesmente ignorar o que ele faz e as armações que ele tem. Ele trama contra a nossa vida o tempo todo. Ele faz tudo para nos desanimar. E assim como ele estava ali sabendo que ele estava tramando contra a vida de Jesus, porque Satanás achava que a crucificação, que Jesus ser pego, seria para ele uma vitória, porque ele não sabe os planos de Deus até que Deus realize. E os planos de Deus era a ressurreição que venceu a morte e que venceu as amarras de Satanás. Às vezes, a gente vai passar por situações assim, como Pedro ia ser afligido. Pedro sentiu pavor, porque quando capturaram Jesus e acusaram ele de conhecer Jesus, de andar com Jesus, e ele negou Jesus, ele estava não só negando Jesus, quanto ele estava negando o fato dele ter ali falado com Jesus que não negaria, que ele estaria com ele na prisão ou na morte. Então, para Pedro, foi um verdadeiro horror ele ser confrontado com a verdade que Jesus já tinha avisado para ele. Jesus alertou ele que Satanás estava tramando contra a vida dele. Assim como Jó. Satanás conversou com Deus e disse para Deus: me autoriza a tocar na vida dele que você vai ver ele blasfemar. E Jó não blasfemou. Jó lutou até o fim. Ele lutou com todas as forças dele e depois ele teve a vida dele completamente restaurada. Assim é com a gente. Vai ter momentos na nossa vida em que Satanás vai tentar tramar contra a nossa vida. Ou porque ele sabe que está chegando uma vitória muito grande, ou porque ele sabe que a gente de repente está cansado, enfraquecido na fé. Porque tem dia que a gente está cansado, mas não é um cansado porque a gente deixou de crer ou nada disso. É porque às vezes é um cansaço porque Satanás está ali presente, porque se a gente tivesse possibilidade de ver o mundo espiritual, a gente ficaria extremamente assustado, porque o mundo espiritual é aquela batalha mesmo entre o bem e o mal, é os anjos nos defendendo, é Jesus nos defendendo e Satanás tentando tramar contra a nossa vida. Então vai ter dia que a gente vai estar cansado, vai ter dia que o corpo vai estar ruim, vai ter dia que de repente você vai estar com uma dor de cabeça sem explicação. Então, antes da gente tomar um remédio, antes da gente fazer qualquer tipo de coisa, a gente precisa orar e fortalecer a nossa fé. Porque às vezes é só seta inflamada de Satanás contra a nossa vida. Ele trama e ele fica no nosso derredor o tempo todo tentando nos desanimar. Mas cabe a nós saber o quanto Jesus é importante na nossa vida, quanto ele nos protege, andar no caminho certo, estar ali fortalecido, não permitir que esses dardos inflamados que ele mande sobre a nossa vida nos desanime, enfraqueça a nossa fé e faça com que a gente esmoreça. Se a gente estiver cansado, o Senhor é nosso socorro bem presente. Clama a Ele em oração. Ore e peça: Senhor, me socorre, Senhor, me ajude. Hoje está difícil, hoje eu estou sentindo aflição. Senhor, hoje meu corpo está pesado, hoje eu estou cansado, me protege. E assim como Jesus disse para Pedro, que estava ali para defender ele, que estava ali clamando pela vida dele, ele vai clamar também pela minha e pela sua vida e nos defender. Eu desejo uma noite maravilhosa,
cheia da presença do Senhor sobre a nossa vida. Bom descanso, fiquem com Deus.